Existem certos sorrisos que não aquecem, não são um convite. São como uma linha reta e branca desenhada num rosto, uma coisa que não se encaixa. É um tipo de expressão que, em vez de tranquilizar, dá um silêncio esquisito na gente. E essa sensação me acompanha desde as férias que eu passava na casa da minha avó Inês, lá por 1998. Era um daqueles casarões antigos de interior que hoje parecem grandes demais para as poucas pessoas que ainda vivem neles. Tinha um piso de caquinhos vermelhos e brancos, sempre meio frio, e janelas altas de guilhotina que emperravam para abrir. O lugar todo tinha aquele cheiro específico de móvel de madeira escura, com um toque de naftalina que escapava dos armários. Eu gostava de lá, mas sempre com um pé atrás. O meu quarto na época ficava no andar de cima e a janela dava para o quintal dos fundos. Era um terreno bem comprido, que acabava num muro baixo de pedra, já esverdeado de musgo. E era lá que, às vezes, eu o via. Um homem parado sempre mais para o fundo, perto do muro. Ele não fazia nada, não se mexia. Só ficava ali, quieto, como se fosse uma estátua que alguém esqueceu entre as árvores. Eu nunca conseguia ver o rosto dele direito por causa da distância, mas uma coisa eu via com clareza: o sorriso. Era um sorriso que não combinava com o resto. Um traço muito branco, largo demais. Dava a impressão de que tinha sido colocado ali, como se não pertencesse àquele rosto. Eu não sentia vontade de correr ou de gritar. Pelo contrário, meus pés pareciam pregar no assoalho de madeira e eu ficava olhando de volta, tentando entender o que estava tão errado naquela imagem. A primeira vez que a curiosidade virou um incômodo de verdade, eu decidi perguntar. Era uma tarde quente e encontrei minha mãe na cozinha. Lembro do som ritmado do feijão batendo na bacia de alumínio enquanto ela escolhia os grãos para o jantar. Fiquei um tempo parada na porta, tomando coragem. "Mãe, quem é o moço que fica lá no fundo do quintal?" Perguntei baixo, quase como quem não quer nada. Minha mãe nem levantou o olhar da bacia. "Que moço, Olívia?" "O que fica parado perto do muro de pedra." Ele sorriu o tempo todo. Naquele momento, o barulho dos grãos parou. Ela largou o punhado de feijão que tinha na mão e me olhou por cima dos óculos de leitura. O rosto dela ficou sério, a voz ficou seca. "Para de inventar moda, menina, não tem ninguém lá. Agora vai brincar e me deixa terminar o serviço." A resposta dela não me deu medo, me deu vergonha. Foi como se eu tivesse quebrado uma regra importante que eu nem sabia que existia. A partir daquele dia, a presença daquele homem no quintal virou um segredo só meu, um segredo que eu sentia que não podia de jeito nenhum ser contado. Eu continuei o vendo de vez em quando, mas agora, quando acontecia, eu só dava uma olhada rápida e me afastava da janela, o coração um pouco mais rápido. Com o tempo, aprendi a não olhar mais para aquele canto do quintal, e depois de alguns anos eu já tinha me convencido de que minha mãe estava certa. Tinha sido só coisa da minha cabeça. Os anos passaram. A vida adulta chega com outras preocupações, outros medos bem mais concretos, como contas para pagar e prazos para cumprir. A lembrança do homem no quintal foi se tornando uma coisa distante, quase um sonho sem pé nem cabeça, e eu raramente pensava naquilo. Até o mês passado, a família toda se reuniu no casarão para comemorar os 87 anos da avó Inês. A casa, que normalmente era quieta, estava cheia de vozes, risadas e aquele cheiro de festa de família, uma mistura de fritura de salgadinho com o doce do brigadeiro. Tios, primos, agregados, gente que eu não via há muito tempo. Em algum ponto da tarde, o barulho começou a me deixar meio zonza. Tanta gente, tanta conversa cruzada. Dei a desculpa de que ia procurar um casaco, mas na verdade, eu só precisava de um minuto de silêncio. Acabei subindo a escada de madeira quase que por instinto. Ela rangia exatamente nos mesmos degraus. Empurrei a porta do que um dia foi meu quarto e vi que agora servia como um quarto da bagunça. Havia umas caixas de papelão empilhadas num canto, um berço desmontado e alguns móveis cobertos por lençóis brancos, parecendo uns vultos sentados. Mas o cheiro era o mesmo, e a janela ainda estava lá, com a mesmíssima vista. Fui até ela por uma força que não sei explicar. O quintal parecia menor, como tudo na infância parece quando a gente cresce.
A jabuticabeira estava mais robusta, o muro de pedra mais coberto de limo. Não havia ninguém lá, obviamente. Mas parado ali, naquele mesmo ponto, olhando para aquele mesmo cenário, foi como lembrar de um arrepio antigo. Aquela velha inquietação, a sensação sutil de estar sendo observado, voltou. Não com força, mas como um arrepio do nada num dia quente. Foi essa sensação que me fez dar as costas para a janela e olhar para o resto do quarto. De repente, eu não estava mais só buscando silêncio. Sem saber direito o porquê, eu senti que precisava procurar alguma coisa, uma resposta para uma pergunta que eu nem lembrava mais que existia. Meu olhar correu pelas caixas empilhadas. Uma delas, mais antiga, tinha o nome da minha avó escrito à mão com uma caligrafia tremida. Senti um impulso, uma necessidade de ver o que havia ali dentro. Puxei-a para o centro do quarto, a poeira subindo numa nuvem fina sob a luz que entrava pela janela. Dentro, um amontoado de coisas da família. Toalhas de mesa com bordados amarelados pelo tempo. Certidões de nascimento em papel grosso. Umas medalhas de algum campeonato de futebol do meu tio. E lá no fundo, debaixo de tudo, senti algo pesado e retangular. Era um álbum de fotografias. Tinha uma capa grossa, de um veludo verde escuro, já meio gasto nos cantos, com a palavra Recordações, gravada em letras douradas e descascadas. Sentei no chão ali mesmo, encostada num móvel coberto, e coloquei o álbum no colo. As páginas eram protegidas por aquele plástico fino e meio grudento que estalava quando eu o levantava. As primeiras fotos eram do casamento dos meus avós, depois o batizado do meu pai, festas de aniversário com bolos de glacê, umas imagens de uma viagem para algum lugar de praia que não reconheci. Eram rostos e momentos que eu conhecia das histórias, mas que não faziam parte da minha própria vida. Era como espiar um passado que não era meu. Virei mais uma página e o ar no quarto pareceu ficar pesado. Cheguei a prender o ar. Era uma foto em preto e branco com as bordas serrilhadas ocupando a página inteira. Mostrava o quintal, o mesmo quintal para o qual a janela do quarto se abria. No centro da imagem estavam meu avô, bem mais jovem, meu pai e minha tia ainda crianças e mais alguns parentes. Parecia a celebração de uma colheita, ou algo assim. Mas não era para eles que eu estava olhando. Meu foco foi para o fundo da cena. Encostado no velho muro de pedra, um pouco afastado do grupo principal, mas perfeitamente nítido, estava um homem alto, de camisa social fechada até o pescoço e um chapéu de aba curta. E ele sorria. Era ele. Não tinha como duvidar. Era o mesmo corte reto na boca, a mesma brancura estranha dos dentes, a mesma expressão que não transmitia alegria nenhuma, apenas uma presença fixa. O mesmo homem que a minha memória de 8 anos de idade tinha guardado e que a minha mente adulta tinha se esforçado tanto para apagar. Senti um buraco no estômago, uma mistura de enjoo com um tipo de alívio horrível. O alívio de ter a prova ali, no papel fotográfico amarelado. Eu não tinha inventado. Eu não tinha tido um delírio infantil. Aquilo tinha sido real. Minhas mãos começaram a tremer, mas não era um tremor de medo. Era uma vibração fina, interna, o choque de ter certeza. Com todo o cuidado do mundo, usei a ponta da unha para descolar o plástico da página e puxar a fotografia. O papel era grosso, pesado. Virei. O verso estava em branco. Levantei de um pulo. O silêncio do quarto da bagunça agora soava diferente. Tinha um peso, uma história. Eu precisava descer. Eu precisava mostrar aquilo para alguém. E eu sabia exatamente para quem. Desci a escada com a foto na mão, segurando-a pelas bordas como se fosse uma prova de um crime ou um documento frágil demais. O barulho da festa me atingiu em cheio de novo. As conversas, a música baixa, mas agora tudo parecia distante. Como se os sons viessem de longe, abafados. Minha avó estava sentada numa poltrona de veludo na sala, conversando animadamente com 2 primas. Ela ria, gesticulava. Parecia a imagem da felicidade. Esperei uma pausa na conversa, uma brecha para não parecer rude demais. Vó, posso falar com a senhora um minutinho? É rápido. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. As primas perceberam o tom, me olharam com curiosidade e, com uma desculpa qualquer, se afastaram. Aproximei-me da minha avó.
O cheiro do perfume dela, um floral adocicado que ela usa desde sempre, me envolveu. O que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Você está com uma cara... Ela disse brincando, mas seu sorriso diminuiu um pouco ao ver a minha expressão. Sem dizer nada, estendi a fotografia para ela. Vó Inês pegou a imagem. Seus dedos finos e com a pele já manchada pelo tempo, mal tocaram a superfície. Ela não precisou de óculos para ver. O brilho sumiu dos olhos dela. Ela não olhou para o grupo da família, nem para as crianças. O olhar dela foi direto para o homem no fundo. Onde você achou isso? Ela perguntou a voz de repente, sem melodia nenhuma. Estava num álbum velho lá em cima no quarto da bagunça. Insisti, apontando com o dedo. Vó, quem é este homem? Ela respirou fundo, um suspiro longo que parecia vir de muito tempo. Olhou para os lados para ter certeza de que ninguém mais estava perto o suficiente para ouvir. Esse homem, começou ela baixando a voz a um sussurro. Ele ajudou muito a nossa família. Há muitos, muitos anos, numa época de grande dificuldade. Ajudou como? Qual era o nome dele? Minha avó levantou o rosto para mim, e pela primeira vez em toda a minha vida, eu vi medo nos olhos dela. Um medo puro, antigo, que vinha bem do fundo. Ela colocou sua mão sobre a minha, que ainda segurava a foto, e apertou com uma força que eu não sabia que ela possuía. Seus dedos eram frios. Não o nomei, não foi um grito, não foi um aviso. Foi uma ordem dita num tom baixo e cortante que encerrou completamente o assunto. Uma regra fundamental que naquele momento eu entendi que tinha quebrado pela segunda vez na vida. Ela me devolveu a foto e os dedos dela tiveram um tremor forte por um instante ao tocar os meus. Em seguida, ajeitou a postura e, com um esforço visível, recompôs o sorriso antes de se virar de volta para a festa. O momento tinha passado, mas o olhar que ela me deu antes de se afastar era o olhar de quem vê algo que não deveria ser visto. E eu não tinha mais certeza se esse algo era o homem na foto ou se era eu. Eu não consegui ficar na festa por muito mais tempo. A alegria ao meu redor parecia falsa, encenada. Inventei uma dor de cabeça, me despedi de alguns parentes e da minha avó, que mal me olhou nos olhos, e peguei a estrada de volta para casa, para o meu apartamento na capital. A foto veio comigo, guardada no bolso interno do casaco, sentindo o peso dela no bolso do casaco. Nos dias que se seguiram, a rotina da minha vida parecia uma piada. Eu ia para o trabalho, respondia e-mails, participava de reuniões online, mas minha cabeça estava em outro lugar. Estava naquele quintal, presa naquela foto, naquela ordem sussurrada pela minha avó. Não o nomeei. Eu tinha fuçado numa história que não era minha, movida por uma curiosidade que agora me parecia arrogante. Talvez existam mesmo portas que, por algum motivo, as gerações anteriores decidiram trancar. E eu tinha arrombado a fechadura. Na noite de ontem, eu estava no sofá da minha sala. Luzes apagadas, só com a iluminação alaranjada da rua entrando pela janela e a tela da televisão ligada num canal qualquer, sem som. Eu estava rolando o feed de notícias no celular, um daqueles hábitos automáticos que a gente tem para adiar a hora de dormir. O polegar parou de se mover e a tela do celular ficou inativa. Antes de apagar por completo, ela se tornou um espelho escuro por uma fração de segundo, refletindo meu rosto na penumbra. E foi nesse reflexo, sobreposto à minha própria imagem, que eu vi. Não foi uma visão clara. Foi uma distorção na imagem que durou menos de um segundo. O reflexo da minha boca, da minha própria boca, pareceu se esticar para os lados, mais do que seria humanamente possível. Por um piscar de olhos, ele se transformou naquela linha reta, branca e larga demais. O aparelho escorregou da minha mão e caiu no tapete, fazendo um barulho surdo que me trouxe de volta. Peguei o celular de novo, o coração quase saindo pela boca, e olhei para a tela agora completamente preta. Não havia nada ali, só o meu próprio rosto assustado. Mas eu sabia o que tinha visto. O benfeitor da minha família, o homem que não devia ser nomeado, não estava mais só no passado, preso numa fotografia amarelada no fundo de uma caixa. Ele não estava mais só no quintal da casa da minha avó. De alguma forma, ao desenterrar a história, eu tinha feito mais do que encontrar uma resposta.
Eu tinha lhe dado um novo endereço. Outro dia, arrumando uma caixa de ferramentas antiga que foi do meu pai, encontrei um canivete pequeno, com o cabo de madeira já liso pelo tempo. A lâmina estava um pouco manchada, travada. Bastou eu segurar aquele objeto, sentir o peso dele na minha mão, para que a lembrança de tudo viesse de uma vez. É curioso como a gente guarda certas memórias num lugar tão fundo, um lugar que só se abre do jeito certo. E aquela era a chave para o ano de 1998. Eu cresci num desses distritos que ficam a dezenas de quilômetros do município. Um lugar com uma rua principal de paralelepípedos e o resto tudo na terra batida. A vida ali sempre teve outro ritmo. As notícias corriam de varanda em varanda e existiam certas regras que ninguém precisava explicar. A gente aprendia a obedecer com o olhar dos mais velhos. A principal dessas regras, a mais respeitada, era sobre um trecho de passagem conhecido como o Atalho do Silêncio. Era um caminho estreito que cortava uma área de capoeira e árvores mais densas, ligando a parte final do nosso bairro a umas propriedades abandonadas. Usar o atalho economizava quase meia hora de caminhada, mas depois que o sol começava a baixar, ninguém era doido de se arriscar. A história que contavam não era de assombração, de bicho ou de alma penada. Era algo mais simples e, por algum motivo, muito mais inquietante. Diziam que, se você andasse sozinho por ali, começava a ouvir passos atrás de você. Não eram passos apressados nem distantes. Eram um eco exato dos seus. Se você andava rápido, eles aceleravam. Se pisava firme na terra fofa, o som que vinha de trás era igualmente pesado. E se você parasse de andar, eles também paravam. Nesse silêncio, você nunca via nada nem ninguém. Só sentia. Uma companhia invisível que te seguia, passo a passo, até a saída. Alguns até sussurravam que a coisa não queria a sua vida, e sim o seu lugar, deixando para trás só o corpo vazio. Era só isso. E era o suficiente. Naquele ano, meu tio Rogério tinha voltado a morar conosco na casa da minha avó. Ele passou mais de uma década fora, trabalhando na capital, e retornou com um ar diferente, um jeito de falar mais rápido e uma paciência muito mais curta. Para ele, tudo no nosso lugarejo era motivo de piada. A falta de sinal de celular, o único ônibus que passava 2 vezes ao dia e, principalmente, as nossas crenças. A do Atalho do Silêncio era a sua favorita. Ele dizia que o pessoal dali tinha medo da própria sombra, que na cidade grande o perigo era de verdade. Era de gente de carne e osso, não de fantasma que imita passo. Lembro bem da tarde em que tudo se decidiu. Era um sábado e estávamos na varanda dos fundos, sentados naquelas cadeiras de fio, aproveitando a brisa que soprava depois de um dia de mormaço. Seu Francisco, nosso vizinho, um senhor que já passava dos 70 anos, contava com a voz baixa que na semana anterior tinha se descuidado com a hora e resolveu cortar caminho pelo atalho para chegar em casa mais rápido. Não deu 5 minutos, ele disse, olhando para um ponto fixo no quintal. Eu senti as pisadas, secas, bem no meu calcanhar. Parei e o barulho parou junto. Olhei para trás, não vi nenhum bicho, nem uma folha se mexendo diferente. Saí de lá apavorado. Meu tio Rogério, que balançava numa rede ali perto, deu uma gargalhada alta que quebrou o silêncio da tarde. Ah, seu Francisco, o senhor me desculpe, mas isso aí é coisa da cabeça. É o silêncio, o mato, qualquer estalo de galho, parece gente andando. Eu aposto o que o senhor quiser que se eu passar lá não escuto absolutamente nada. Minha avó, que estava sentada numa cadeira de balanço descascando laranjas, parou o que fazia. Ela não levantou a voz, mas seu olhar ficou sério na direção dele. Rogério, não se brinca com o que a gente não conhece e não respeita. Uma coisa é não acreditar, outra bem diferente é desafiar. Deixa isso quieto. Que desafiar o quê, mãe? Ele retrucou, já se sentando na rede com um sorriso de canto de boca. É só um caminho no meio do mato. Quer saber? Amanhã à noite eu vou cruzar esse atalho, sozinho, só para acabar com essa conversa de uma vez por todas.
Ninguém tentou impedi-lo no dia seguinte. Quando o tio Rogério colocava uma coisa na cabeça, não havia quem tirasse. Ele passou o domingo inteiro agindo como se nada demais fosse acontecer, assobiando enquanto consertava uma cerca nos fundos. Mas quando a noite começou a cair, um tipo diferente de quietude se instalou na casa. Era quase como se todos estivessem coletivamente prendendo a respiração. Por volta das 8 horas, ele se levantou da mesa de jantar, vestiu um casaco fino e avisou que estava indo. Não quis levar lanterna nada. Disse que a lua estava quase cheia, uma claridade que para ele já era mais do que suficiente. Minha avó não disse uma palavra, apenas acompanhou o movimento dele com os olhos e negou com a cabeça, devagar, com uma cara de pura tristeza. Eu fui até a porta da cozinha e fiquei olhando ele se afastar. A luz do único poste da nossa rua mal chegava até o fim do nosso terreno. Vi a silhueta dele virar na estradinha de terra e alguns metros depois sumir no escuro que marcava o começo da vegetação mais densa. Fiquei ali parado por um tempo, com uma sensação estranha na boca do estômago, um incômodo que eu era jovem demais para saber nomear. Dentro de casa tentamos fingir que era uma noite como qualquer outra. Minha avó ligou a televisão no volume de sempre para assistir a novela. Ela sentou na sua cadeira de balanço com um terço nas mãos, mas seus dedos estavam imóveis, só apertando as contas de madeira. Ninguém falava sobre o tio Rogério, mas o nome dele parecia preencher cada segundo de silêncio entre as falas dos atores na tela. Uma hora se passou, depois outra. O trajeto pelo atalho, andando devagar, levava no máximo uns 20 minutos. Mesmo que ele resolvesse ficar um tempo do outro lado antes de voltar, já era para estar em casa. Quando o relógio da sala bateu 10 horas, as badaladas soaram altas demais. A novela tinha acabado, a casa ficou quieta de verdade e a falta dele ficou quase palpável no ar. Foi quando o nervosismo ficou na cara de todo mundo. Meus primos mais velhos, Túlio e Wagner, se entreolharam por cima da mesa. Eles tinham vindo passar o fim de semana e eram os mais próximos do tio Rogério em idade. A gente vai atrás dele, disse Túlio, já se levantando e pegando 2 lanternas de pilha numa gaveta da cozinha. A voz dele era uma tentativa de soar calmo. Não deve ser nada. Ele deve ter torcido o pé no escuro, alguma coisa assim. Eu vou junto, falei, ficando de pé no mesmo instante. Minha voz saiu mais fina do que eu pretendia. Você fica, disse Wagner de um jeito firme, mas sem ser bravo, colocando a mão no meu ombro. Fica aqui com a avó, não precisa, a gente resolve. Vó Josefa não discutiu, apenas pediu para que tomassem cuidado. E eu vi o alívio no rosto dela por alguém finalmente estar fazendo alguma coisa, mas o medo continuava lá, fundo nos olhos. A espera que se seguiu foi a pior parte, pior do que a primeira, porque agora o medo tinha um motivo concreto. Ficamos eu e minha avó sentados na sala, num silêncio absoluto, cada um perdido nos seus próprios pensamentos. Eu só conseguia imaginar o que meus primos poderiam encontrar lá no meio do mato escuro. Cada estalo da madeira da casa, cada latido de cachorro ao longe, parecia um anúncio. Já passava da meia-noite quando ouvimos as vozes e o som de passos se arrastando na terra, lá fora. Corremos para a porta. A luz amarela da varanda iluminou a cena. Túlio e Wagner vinham amparando o tio Rogério, um de cada lado, praticamente carregando-o pelos ombros. Os pés dele não andavam, só se arrastavam no chão, abrindo 2 pequenos sulcos na poeira. Eles o colocaram sentado na cadeira mais próxima. Ele não estava ferido. Não tinha um pingo de sangue, nenhum arranhão que a gente pudesse ver. Mas estava imundo, coberto de terra e folhas secas, com a camisa rasgada no ombro como se tivesse rolado pelo chão. E o rosto dele é a imagem que nunca mais saiu da minha cabeça. Os olhos estavam abertos, muito abertos, mas não olhavam para nada. A boca, um pouco entreaberta. Ele respirava. A gente via o peito dele subir e descer devagar. Mas era como se ele não estivesse mais ali dentro. Era só o corpo dele, vazio. Meus primos não tinham muito a dizer. Eles contaram que o acharam sentado no chão, na saída do atalho, com as costas apoiadas no tronco de uma árvore, na mesma posição em que o deixamos.
de olhos abertos para o nada. Eles o chamaram, sacudiram, mas não houve qualquer reação. Chamamos o único médico do distrito, um senhor que já tinha cuidado de 3 gerações da minha família. Ele veio com sua maleta de couro gasta, examinou meu tio por um bom tempo, acendeu uma pequena lanterna em seus olhos, verificou seus reflexos. No fim, sentou-se à mesa da cozinha com a gente e foi honesto. "Olhe, Josefa", ele disse para a minha avó, "clinicamente não há nada de errado com ele. A respiração está normal, o coração está forte, mas é como se a mente dele tivesse se desligado. Um susto muito grande pode fazer isso, um trauma, a gente tem que esperar e ver." Mas os dias se transformaram em semanas e nada mudou. O tio Rogério passou a viver entre a cama e uma poltrona que colocamos na sala. A gente dava comida na boca dele, dava banho, trocava sua roupa. Ele não resistia, não ajudava, não fazia nada. Apenas existia. Um corpo quente e silencioso no meio da nossa casa, que por sua vez também foi ficando cada vez mais silenciosa. A televisão já não era mais ligada. As conversas eram raras e em voz baixa. Foi numa dessas tardes, umas 2 semanas depois do ocorrido, que minha avó me pediu para limpar as roupas sujas dele daquela noite. E foi aí que eu vi. As botinas. Eram de couro, grossas, do tipo que dura anos. Mas as solas estavam irreconhecíveis. Não era um rasgo ou furo. Estavam gastas por completo. O couro grosso reduzido a uma película fina como papel, com buracos que mostravam a palmilha. Era um desgaste que levaria meses, talvez anos de caminhada diária em chão de pedra. Ele tinha ficado fora de casa por, no máximo, 4 horas. Eu segurei aquelas botinas nas mãos e senti uma coisa que não fazia o menor sentido. Mostrei para a minha avó. Ela olhou, tocou o couro gasto com a ponta dos dedos e seu rosto pareceu envelhecer ainda mais. Ela não disse nada, só pegou as botinas da minha mão e as enterrou no fundo do quintal, como se estivesse enterrando uma prova de algo que ela não queria entender. O tempo continuou passando. Levaram meu tio a outros médicos em outras cidades. Ninguém sabia o que dizer. Uma vez trouxeram uma benzedeira, uma senhora muito velha de um lugar vizinho. Ela ficou um tempão trancada no quarto com ele, rezando com um ramo de folhas na mão e soprando fumaça de um cachimbo de barro. Quando saiu, estava pálida. Só disse para minha avó que o que quer que tivesse no corpo dele não era deste mundo e que ela não podia tirar. A última peça desse quebra-cabeça que me assombra veio numa madrugada, meses depois. Eu levantei para beber água e, ao passar pela porta entreaberta do quarto dele, ouvi um som. Não era o murmúrio sem sentido que às vezes ele fazia. Era diferente. Uma voz gutural e arrastada que mal parecia humana, repetindo uma única palavra de novo e de novo num sopro. A palavra era igual. Soava como igual, igual. Um som oco vindo de muito fundo. Fiquei ali no corredor escuro ouvindo aquilo e pela primeira vez não senti pena do meu tio. Senti medo. Um medo profundo e diferente de tudo o que eu já tinha conhecido. Meu tio Rogério morreu quase 2 anos depois daquela noite. Não foi de doença, nem de acidente. Numa manhã de quarta-feira, minha avó foi levar o café para ele no quarto e ele simplesmente não acordou mais. O corpo que já vinha se entregando há muito tempo finalmente descansou. Ela chorou em silêncio, um choro contido que parecia já durar 2 anos. Ninguém no velório teve coragem de perguntar a causa da morte. Todos sabiam e ninguém sabia. Depois disso, o nome do tio Rogério raramente era mencionado em casa, e o atalho do silêncio virou um assunto proibido, um fantasma coletivo que a gente contornava para não ter que encarar. Vi o trauma marcar meus primos também. Túlio e Wagner, antes tão desinibidos, nunca mais andaram sozinhos no escuro. O caminho em si, com o tempo, foi desaparecendo. O mato cresceu, fechando a passagem com galhos e espinhos, como se a própria natureza quisesse fechar aquele corte na terra. Hoje, quase 20 anos depois, segurando este canivete velho, eu acho que entendo. As peças se encaixam de um jeito horrível. Os passos que te imitam, que se tornam iguais aos seus. As botinas gastas como se tivessem andado uma vida inteira numa única noite. A palavra que ele repetia sem parar. Igual.
Não acho que o que existe naquele atalho seja algo que te assusta ou que te ataca. Acho que é algo que te copia. Ele anda como você, pisa como você, respira como você, até que não haja mais diferença. E quando ele se torna perfeitamente igual, ele toma o seu lugar e o que sobra de você é só a casca. Meu tio, com seu jeito cético e desafiador, não deve ter corrido. Ele deve ter parado, virado para trás e encarado o que quer que estivesse lá tentando provar que não existia. E nesse desafio, ele deu à coisa o tempo e a proximidade que ela precisava para finalizar a cópia. Eu nunca mais voltei àquele distrito. Não por medo exatamente, mas por um tipo de respeito. Porque meu tio me ensinou, da pior maneira possível, que existem certos silêncios que não devem ser quebrados e certos caminhos que não foram feitos pra gente andar. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, não é? A gente se acostuma com a rotina, com o barulho da televisão ligada na sala, o cheiro do café passando de manhã. O mundo fica pequeno, fica do tamanho da nossa casa. E o meu mundo, no começo de 2022, estava encolhendo por um motivo bem específico: a saúde da minha menina. Não era nada que a gente não pudesse resolver, o médico disse. Mas o tratamento custava um dinheiro que eu simplesmente não tinha. Cada dia que passava, o meu sono ficava mais curto. Eu sou pedreiro, trabalho desde novo, nunca tive medo de serviço pesado. Mas o que o serviço pesado te paga mal, dá para fechar as contas do mês. Quanto mais para cobrir despesa de remédio e exame. Eu já estava pegando todo o bico que aparecia virando noite, mas parecia que eu só cavava o buraco mais fundo. Foi numa dessas tardes, enquanto eu lavava a mão de cimento numa obra, que o telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi, meio desconfiado. A voz do outro lado era de um homem mais velho. Falava baixo, quase um sussurro. Disse que tinha conseguido meu contato com um antigo patrão e que precisava de um serviço urgente. Um muro que tinha caído numa chácara. O pagamento, ele disse, seria bom. Mais do que o normal. E na mão, assim que eu terminasse. Naquela altura, eu não podia me dar ao luxo de escolher. Qualquer dinheiro era a diferença entre a tranquilidade e o desespero. Eu só disse sim. Ele me passou o endereço por mensagem, uma estradinha de terra batida que eu só encontrei porque ele mandou uma foto da entrada. O sol já estava baixo quando cheguei, deixando tudo com uma cor laranja esquisita. O portão de ferro enferrujado fez um rangido feio. A chácara era grande, mas mal cuidada. O mato estava alto em vários pontos e a casa, lá no fundo, tinha cara de lugar abandonado com as janelas fechadas. Não se ouvia nada, nem grilo nem cachorro, só um silêncio pesado que incomodava. O homem que me esperava era o mesmo da ligação. Magro, a pele curtida de sol e um olhar que não pousava em mim, parecia sempre focar em algo por cima do meu ombro. Ele se apresentou como Edmar e não perdeu tempo com conversa fiada. Me levou direto para os fundos, onde uma parte do muro de blocos tinha desabado, deixando um buraco feio na divisa do terreno. Era um serviço simples: limpar o entulho, refazer a base e levantar a parede de novo. Eu calculei que, se me apressasse, conseguiria deixar a base pronta naquela mesma noite para concretar no dia seguinte. Quando eu já estava medindo o estrago, seu Edmar se aproximou e tocou no meu braço. A mão dele era seca, fria. Pode fazer o que precisa no muro, ele disse com aquela voz baixa, mas não toque naquele canto ali. Ele apontou com o queixo para um pedaço de terra a uns 2 metros de distância, onde o chão parecia fofo, remexido. Não tinha nada lá, só terra e um pouco de mato. Ali o senhor não mexe, deixa quieto. Eu olhei, não entendi o porquê, mas não ia discutir. A gente aprende a não fazer pergunta quando o pagamento é bom. Eu só concordei com a cabeça e ele se afastou, indo se sentar num toco de madeira perto da casa, de onde ficou me observando, parado, sem se mexer. A noite caiu de uma vez e com ela uma umidade estranha. Eu trabalhava rápido, à luz de uma gambiarra que puxei do meu carro, iluminando mal e porcamente a área. Era naquele vai-vem com o carrinho de mão cheio de entulho que o problema aconteceu.
A roda da frente afundou justamente na terra fofa que o velho tinha me mandado evitar. O carrinho emperrou. Eu forcei, mas ele não saía. Olhei de relance para o seu Edmar, mas ele continuava imóvel lá longe. Pensei, é só 1 minuto, vou só nivelar essa porcaria para poder passar. Que mal tinha em acertar 1 palmo de chão? Era uma decisão prática. A vontade de terminar logo foi mais forte que o aviso sem sentido. Peguei a pá. A terra ali cedeu fácil, como se já esperasse por aquilo. Não precisei cavar muito fundo, talvez uns 2 palmos, quando a ponta da ferramenta bateu em algo. O som não foi de pedra. Foi um baque oco, surdo, como bater em madeira. Pensei que fosse algum caixote velho, um entulho qualquer que alguém enterrou para se livrar. Afastei a terra com as mãos, mais por irritação do que por curiosidade, e puxei o objeto. Era uma caixinha de madeira escura, pequena, do tamanho de uma caixa de sapatos de criança. Não parecia ser tão antiga, mas o que me deixou com um pé atrás foi o jeito que estava fechada. Alguém tinha derramado cera de vela preta por toda a junção da tampa, criando um selo grosso e irregular. Aquilo não era lixo comum. Aquilo foi colocado ali de propósito. Fiquei uns segundos parado, com a caixa na mão, sentindo o peso dela. Uma voz na minha cabeça dizia para jogar aquilo de volta no buraco e esquecer. Mas a outra voz, a voz do cansaço, da pressa, do cara que só queria terminar o serviço e ir para casa, essa falou mais alto. Era só uma caixa, provavelmente com alguma porcaria dentro que alguém supersticioso enterrou. Decidi abrir. Foi um impulso de raiva, de frustração com tudo aquilo. Raiva do velho, do aviso sem sentido, do carrinho emperrado. Se tinha algo ali, eu ia tirar do meu caminho. Usei a quina da pá para forçar a tampa. A madeira velha estalou e o selo de cera se partiu com um barulho seco. O cheiro que saiu de dentro não era de podre. Era um cheiro forte, de coisa guardada há muito tempo, misturado com um doce enjoado de flor morta. Inclinei a caixa sob a luz fraca da gambiarra. Lá dentro, sobre um punhado de folhas secas e o que parecia ser um chumaço de cabelo, estava uma boneca. Era a coisa mais nojenta que eu já tinha visto, feita de palha de milho, amarrada com linha escura. Tinha um tufo de cabelo humano, preto e oleoso, colado na cabeça. O rosto era só uma mancha escura, e atravessando o peito e os braços daquele troço, havia uns 4 ou 5 pregos tortos e com a cabeça enferrujada. Senti o estômago revirar. Não era medo, era nojo mesmo, um mal-estar. Soltei a caixa como se ela queimasse. Aquilo era um trabalho feito, uma macumba, sei lá o nome que se dá, uma coisa ruim. Chutei a caixa com a ponta da bota com nojo para longe no mato. Tirei o carrinho de mão do buraco e voltei para o serviço, a cabeça a mil, tentando não pensar na imagem daquela boneca atravessada pelos pregos. Eu só queria acabar logo com aquilo. Cheguei em casa moído. Tomei um banho demorado, tentando lavar de mim não só o pó de cimento, mas a imagem daquela caixa. Minha esposa e minha filha já dormiam. A casa estava quieta, em silêncio. Jantei a comida que minha mulher deixou guardada e fui para o quarto, mas o sono não vinha. O corpo pedia descanso, mas a cabeça continuava ligada, repassando o dia. E por mais que eu tentasse, a imagem daquela boneca suja com pregos voltava sem parar. Era como uma coceira por dentro, uma agitação que não me deixava relaxar. Fiquei rolando na cama por horas, virei para um lado, para o outro. Nada. Eu só conseguia encarar o escuro do quarto, ouvindo o zumbido baixo da geladeira lá na cozinha. Foi nesse silêncio absoluto que eu ouvi pela primeira vez um canto de galo. O som foi tão nítido que pareceu estourar dentro da minha cabeça. Minha primeira reação foi de confusão. Eu moro num bairro que já é quase na saída da cidade. Não era impossível ter um galinheiro por perto, mas o som era forte, nítido. Peguei o celular na mesa de cabeceira para ver a hora. A tela brilhou. 2h10 da manhã. Que galo canta às 2 da manhã? Pensei que devia estar mais cansado do que imaginava, talvez até sonhando acordado. Fechei os olhos, me forcei a pensar em outra coisa. Mas não demorou nem 10 minutos e ele cantou de novo. Dessa vez parecia mais perto. Um som agudo, quase metálico, que quebrou o silêncio todo.
Sentei na cama. O coração começou a bater um pouco mais depressa. Aquilo não estava certo. O som não vinha de longe, da casa de um vizinho. Parecia vir do meu quintal. Levantei sem fazer barulho para não acordar minha esposa. Fui até a janela da sala que dá para os fundos. Afastei a cortina 1 centímetro e olhei. Não havia nada. Só a escuridão, a sombra da nossa mangueira contra o céu escuro e o muro. Nenhum bicho, nenhuma luz. Voltei para a cama, a pele meio arrepiada. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Estresse, cansaço. A gente lê sobre isso. Mas quando o galo cantou pela terceira vez por volta das 3 da manhã, o som foi tão perto e tão alto que pareceu ter vindo de dentro da casa. Foi como se o bicho estivesse na sala. O som foi tão alto que pareceu tremer alguma coisa na sala. Naquele momento, eu gelei. Não tinha mais explicação. Eu fiquei ali, sentado no escuro, de olhos arregalados, esperando o dia clarear, com a certeza de que não estava sozinho. Na manhã seguinte, eu levantei da cama parecendo que um caminhão tinha passado por cima de mim. Não era só o cansaço de uma noite mal dormida. Era uma dor muscular, uma queimação estranha nos ombros e nos braços. Fui para o banheiro e quando me olhei no espelho, vi as marcas. Manchas grandes e arroxeadas na minha pele, como se alguém tivesse me apertado com muita força durante a noite. Tentei lembrar se eu tinha batido em algum lugar, carregado peso demais, mas não encontrei nenhuma explicação. Eram hematomas feios, escuros. Forcei-me a ignorar. Eu tinha que terminar o muro, precisava do resto do dinheiro. Voltei para a chácara naquele dia com um nó na boca do estômago. Seu Edmar estava lá, no mesmo lugar, e mal me cumprimentou. Eu trabalhei sem olhar para os lados, evitando a todo custo o canto onde tinha achado a caixa. Terminei o serviço o mais rápido que pude, recebi o pagamento e fui embora de lá jurando nunca mais voltar. Mas não adiantou. Naquela noite a coisa piorou. O canto do galo voltou, pontual, às 2 da manhã. Mas veio acompanhado de outro som. Um barulho baixo, quase imperceptível. Eram pequenas batidas, rítmicas, como se alguém bem longe estivesse martelando pregos em alguma madeira macia. O som vinha e sumia, me deixando na dúvida se era real ou não. Quando acordei havia mais marcas, dessa vez nas costelas e na parte de baixo das costas. Eram mais nítidas. Olhando de perto no espelho, a respiração presa no peito, eu vi. Não eram só manchas, tinham o contorno inconfundível de dedos. Dedos pequenos, finos, que tinham se cravado na minha carne enquanto eu dormia. O pavor que eu senti foi diferente de tudo. Era uma violação. Algo estava me tocando, me ferindo, dentro da minha própria casa, na minha própria cama. Eu já não conseguia mais disfarçar, estava exausto, com olheiras fundas, pulando a cada barulho. Minha esposa perguntava o que eu tinha e eu só inventava uma desculpa qualquer. Como eu poderia explicar uma coisa daquelas? Ela ia achar que eu estava ficando louco. E, para ser sincero, eu também já estava achando. Depois da terceira noite seguida daquele inferno, o galo, as marteladas e acordar com um novo conjunto de marcas doloridas nos braços, eu cheguei no meu limite. Eu precisava falar com alguém. Liguei para o meu compadre, o Baltazar. Ele é um cara com os pés no chão. Não acredita em nada dessas coisas, mas é a pessoa em quem mais confio no mundo. Nos encontramos num boteco simples depois do serviço. Eu mal consegui começar a falar. Baltazar, eu preciso te contar uma coisa, e você tem que prometer que não vai me chamar de maluco. Ele me olhou sério. Pode falar, Aguinaldo. O que foi? Você tá com uma cara péssima. E eu contei tudo. Do serviço na chácara, do aviso do velho, da caixa, da boneca com os pregos. A cada palavra, o rosto dele se fechava mais. Vi nos olhos dele a dúvida, a preocupação de que eu estivesse surtando pelo estresse. Quando terminei de falar das marcas, ele ficou em silêncio. Compadre, eu sei que parece loucura. Ele balançou a cabeça sem saber o que dizer. Eu preciso te mostrar. Puxei ele para um canto mais vazio do bar, longe dos olhares, e levantei a camisa. Mostrei as minhas costas e a lateral do meu corpo. A expressão de Baltazar mudou na mesma hora. A dúvida sumiu, dando lugar a uma careta de espanto e repulsa. Ele não disse uma palavra.
Apenas olhava para as marcas roxas na minha pele e eu soube que finalmente alguém tinha entendido o tamanho do meu desespero. Baltazar não hesitou. Ele me mandou vestir a camisa e disse: "Nós vamos resolver isso agora." Ele me levou para um bairro do outro lado da cidade, um lugar de ruas apertadas e casas todas iguais. Parou em frente a uma que não tinha nada de diferente das outras. Batemos palma e um senhor muito magro, de pele morena e olhos que pareciam cansados, abriu a porta. Ele olhou para o meu compadre e depois fixou o olhar em mim, com um olhar cansado, como se já soubesse o motivo da minha visita. Ele nos mandou entrar com um gesto de cabeça. A casa era simples, cheirava a ervas e café. O homem não perguntou nossos nomes. Pediu apenas que eu me sentasse e tirasse a camisa outra vez. Ele se aproximou, olhou para os hematomas nas minhas costas e no meu peito, mas não me tocou. Ele não pareceu surpreso, só ficou com uma cara triste, como se já tivesse visto aquilo antes. "Onde foi que você mexeu?" Ele perguntou, a voz baixa e rouca. Eu contei sobre o muro e a caixa. Ele ouviu tudo, balançando a cabeça devagar. "Aquilo não era seu," ele disse por fim. "Tinha um destino e tinha uma força. Você não devia ter aberto. Quando você abriu, aquela intenção se soltou e se agarrou na primeira coisa que viu. Se agarrou em você." Ele pegou um ramo de folhas verdes que reconheci como arruda e começou a passá-lo pelo meu corpo, dos pés à cabeça, enquanto rezava umas palavras que eu não entendia. A cada passada das folhas, eu sentia um alívio, como se um peso que eu nem sabia que carregava estivesse sendo levantado de mim. Ao final, ele me entregou um saquinho de pano pequeno e amarrado com um cordão. "Você vai voltar lá. Leve seu compadre junto, não vá sozinho. Cave o mesmo buraco e enterre isso. Peça licença e vá embora sem olhar para trás." Naquela mesma tarde, voltamos para a chácara. O lugar parecia ainda mais silencioso. De longe, vimos seu Edmar, parado, nos observando. Não nos aproximamos dele. Fui direto ao ponto, cavei com as mãos, coloquei o patuá na terra e o cobri. Eu e Baltazar voltamos para o carro em silêncio e saímos de lá. Enquanto o carro balançava na estrada de terra, um outro veículo, um carro preto de luxo, passou por nós no sentido contrário, levantando poeira. Era o tipo de carro que não combina com aquele lugar. Foi só um instante, mas me deu um estalo. Aquela coisa que eu desenterrei, alguém muito diferente de mim tinha mandado enterrar. Naquela noite eu dormi. Dormi um sono pesado, sem sonhos e principalmente sem nenhum som. O galo nunca mais cantou. As marteladas sumiram. As marcas roxas desapareceram em uma semana, como se nunca tivessem existido. A vida voltou ao normal. Com o dinheiro consegui pagar o tratamento da minha filha e hoje ela está bem. Mas a normalidade para mim agora tem outra cara. Eu nunca mais fui o mesmo. Às vezes, em alguma obra, eu vejo coisas estranhas num canto de muro, um objeto fora do lugar. Eu não chego perto, eu não toco. Aprendi da pior maneira que o mundo é cheio de portas fechadas por um bom motivo. E que a minha curiosidade, a minha pressa, quase me custou tudo. Até hoje me pergunto se seu Edmar sabia o que ia acontecer, ou para quem era de fato aquele carro preto. Mas essa é uma porta que eu faço questão de manter fechada. Esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.